Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Que bom que você está aqui, que podemos nos encontrar mais uma vez nesta quarta-feira. Meu querido irmão, meu querido amigo, minha querida irmã, minha querida amiga. Nós queremos lembrar que nesse momento nós nos reunimos diante do Deus Todo-Poderoso para buscá-lo em oração, para ouvir a sua palavra, para sermos unidos a Ele em comunhão. Quero te convidar mais uma vez a participar destes momentos de oração na vida da tua igreja. Segunda, terça, quinta e sexta. Tempos de oração, momento de oração, sempre às 20 horas pelo Google Meet. Quarta-feira, esta meditação em que podemos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Não é nenhum estudo exaustivo da palavra de Deus, mas é uma meditação que pode nos trazer alento e direção na nossa vida. Quero lembrá-lo de alguns avisos, especialmente que no primeiro domingo de maio nós vamos celebrar batismos e a ceia do Senhor. Quero convidá-lo a participar deste momento especial na vida da sua igreja. Também lembrar que o mês de maio vamos celebrar o mês da família. Vamos ter aí pessoas sendo acrescentadas à família da fé na IBP, mas vamos também falar sobre a família consanguínea, aquela com a qual nós moramos, dormimos e acordamos e nos alimentamos todos os dias. Vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer, o que Ele quer falar conosco. Então vamos meditar durante este mês sobre a família. E durante este mês, para melhor pensarmos sobre a família, temos pelo menos duas estratégias. A primeira é sobre as meditações que são propostas pela Junta de Missões Nacionais através do livreto. No próximo domingo eles serão distribuídos, já estarão conosco, para que cada família possa ter o seu e meditar diariamente sobre esse texto. Você vai poder, durante este mês, estimular sua família, você e sua família, a terem momentos de consagração e de meditação e oração na presença do Senhor. Além disso, esse projeto Casas de Paz, no qual nós vamos ter os grupos pequenos de comunhão, de ensino, de discipulado, de cuidado mútuo, que serão realizados durante o mês de maio. Um mês de bastante atividades, mas para que nós possamos resgatar o valor, a importância da família, conforme a Bíblia nos ensina. Algo que nasceu no coração de Deus, a união de um homem com uma mulher, para formar uma família onde os valores, o culto a Deus, a fé pudesse ser cultivada e transferida de geração a geração. Vamos participar, eu quero convidar você, eu quero pedir que você se desafie, eu quero convidar os homens a, neste momento, assumirem uma decisão de falar: eu vou conduzir a minha família nesse projeto de meditar na palavra através desse livreto. Eu vou participar, eu vou me dedicar, eu vou abrir a minha casa, abrir o meu coração e a minha casa para podermos participar deste tempo. Quero convidar você, esposa, também, a orar, a incentivar o seu marido, incentivar seus filhos a participarem disso. Eu quero convidar você, jovem, que já tem autonomia suficiente para tomar muitas decisões na sua vida, que você se decida a participar
deste momento. Quero convidar você então a orarmos para passarmos a meditação da palavra de Deus. Deus querido, mais uma vez te agradecemos o privilégio deste encontro, deste momento tão especial no meio da semana. Nós te agradecemos, ó Deus, podermos nos unir em oração diante de Ti e suplicar, ó Deus, por estes momentos que vão se aproximando de nós, da vida da Tua igreja. A celebração de batismos, de recebermos novos membros. Nós te pedimos, ó Deus, que eles possam chegar e se sentir plenamente adaptados, ó Deus, na vida da Tua igreja, nessa família que é a IBP. Te pedimos por estes trabalhos, ó Deus, no mês de maio. Ó Deus, abençoa. Ó Deus, abre o coração dos Teus servos, dos Teus filhos, ó Deus, para se dedicarem neste tempo à oração, ao convite aos amigos, à meditação na Tua palavra, para que este mês, ó Deus, possa fazer toda a diferença, possa trazer bênçãos à vida das famílias, possa, ó Deus, trazer maturidade aos pais, aos filhos, possa, ó Deus, trazer mais amor, mais alegria, mais paz aos relacionamentos dentro dos lares, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor vá à frente dirigindo todo esse trabalho. Que o Senhor, Deus, abençoe a vida da Tua igreja através destes meios. Nós oramos desde já agradecidos por tudo que o Senhor vai fazer no nome precioso, poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Prepara o teu coração, nós vamos meditar na palavra de Deus neste instante a respeito da ressurreição de Jesus. Ele apareceu a algumas pessoas que tiveram a sua vida completamente transformadas quando se encontraram com o Cristo ressurreto. Eu sei também que no dia que eu percebi que Jesus era vivo, minha vida foi transformada. E eu espero que você também tenha este encontro pessoal com o Cristo ressurreto e também experimente uma transformação na sua vida para toda a eternidade. Que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 1 até o 13. É o relato das primeiras testemunhas que souberam da ressurreição de Jesus. O texto de Marcos nos diz assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: Quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado os 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Deus querido, nós queremos te pedir nesta hora que o teu Santo Espírito abra os nossos olhos,
Que o Senhor infunda em nós fé para crer. Que nós possamos, ó Deus, ouvir o relato da Tua palavra, o testemunho, ó Deus, registrado a respeito de tudo quanto aconteceu. Ó Deus querido, que o nosso coração seja queimado, venha a arder, ó Deus, com estas palavras, que os nossos olhos da fé sejam abertos para enxergar, ó Deus, tudo quanto o Senhor fez e é. Nós te pedimos nesta hora, ó Deus, que o Senhor alcance o nosso coração. É a nossa oração no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós já temos aprendido que, conforme a palavra do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, que se é para esta vida que nós cremos, nós somos os mais dignos de pena. Somos as pessoas que podemos lamentar a nossa vida. Todo o nosso desejo, todo o nosso esforço, toda a nossa esperança se restringe a esta vida, a esta realidade. Nós vivemos um dos fatos mais inusitados, ou o fato mais inusitado da história da humanidade. Por isso ele divide a própria história da humanidade em duas partes, em antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo morrer e depois que Cristo ressuscitou. É assim que os evangelhos vão nos registrando aquelas testemunhas que primeiro tiveram contato com o Cristo ressurreto, com esta realidade inusitada. A Bíblia separa, ou os evangelistas separaram, pelo menos 7 ocasiões em que Jesus apareceu ressurreto. Isso é o que faz toda a diferença e o que fez toda a diferença na vida dos seus seguidores, dos seus discípulos e dos seus apóstolos. Vale a pena lembrar que quando foram substituir a Judas no colégio apostólico, precisavam de alguém que tivesse convivido com Jesus todo o tempo, ouvido todos os seus ensinamentos, mas também tinha sido testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo. E escolheram a Matias. É fato que todos os apóstolos de Jesus, a história nos relata que cada um deles morreu separadamente, reafirmando, e morreu às vezes uma morte violenta, reafirmando que Jesus havia ressuscitado. Este é o fato que faz diferença em todo o Evangelho, que faz diferença entre todas as religiões do mundo. Em todas as religiões há divindades, há deuses que esperam que aqueles que o adoram venham lhes trazer algo, uma oferenda, que se esforcem para servi-los, para agradá-los. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é exatamente uma mensagem ao contrário. É um Deus que vem ao encontro do ser humano, vem em busca dele, fazendo algo em benefício desse ser humano. E mais que isso, outorgando-lhe, trazendo-lhe benefícios que vêm da sua morte. É assim que Jesus é o Deus que abre mão da sua glória, do seu trono de glória, como diz um cântico. É assim que Jesus se esvazia da sua divindade, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e assume a forma humana. E sendo humano, vem para servir aqueles a quem ele quer alcançar. É assim que ele é obediente até a morte, morte de cruz, para que então, sendo ressuscitado, possa vencer a morte e oferecer esta mesma vitória a todo aquele que nele crê. Quando lemos aqui este texto do Evangelho de Marcos, nós lemos a primeira pessoa que teve um encontro com Jesus, ou que soube, melhor dizendo, da ressurreição, que Jesus já não estava morto, que Jesus havia ressuscitado. É Maria Madalena, que bem cedo, ainda no domingo, bem cedo de madrugada, ainda escuro, vai com Maria, mãe de Tiago e Salomé, elas que haviam comprado as especiarias para ungir o corpo de Jesus para o sepultamento. Elas têm este encontro, esta novidade,
essa palavra de incentivo, de anunciação, a proclamação da ressurreição de Jesus Cristo. Um pouco antes, no capítulo 14, quando Jesus, falando com seus discípulos, prediz a sua morte, e aquela ocasião em que Pedro afirma, não, se todos te abandonarem, eu não vou te abandonar. É assim que Jesus diz, disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. É nesse momento que Jesus afirma que irá adiante deles para a Galileia depois de ressuscitar. E é isto que este anjo vem avisar a Maria Madalena. Está se cumprindo tudo que Jesus afirmou e prometeu. Naquela ocasião, Pedro, então, é aquele que afirma que não negará a Jesus, mas Jesus informa a ele que ele o negará 3 vezes. Maria Madalena, então, naquele primeiro dia, junto com aquelas mulheres, logo no início daquela manhã, bem de madrugada, bem cedinho, são as primeiras a terem a proclamação da ressurreição de Jesus Cristo. Um pouco mais para frente naquele dia, mais no final do dia, Jesus se encontra também com aqueles 2 discípulos que caminham no sentido de Emaús. Aqueles homens que vão caminhando entristecidos, decepcionados, frustrados, porque eles aguardavam que Jesus fizesse a restauração ao reino de Israel e na sua frustração vão caminhando e Jesus então se aproxima deles. E pergunta do que eles falam e eles dizem que talvez Jesus seja o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. E relatam a sua frustração com a morte de Jesus. Quando já chegam próximo de Emaús e Jesus faz que vai continuar a caminhada, aqueles discípulos pedem que Jesus fique com eles porque o dia já está terminando. É final da tarde e eles convidam Jesus para entrar e cear com eles. E é no meio daquela ceia, quando Jesus parte o pão, que os seus olhos se abrem e eles enxergam e veem o Jesus ressurreto. E confirmam, inclusive, que enquanto Jesus lhes explicava as Escrituras sobre tudo que elas diziam a seu respeito, o seu coração ardia na presença do Cristo ressurreto e da sua palavra sendo proclamada a eles. É assim que estes são os 2 discípulos ou as testemunhas, a segunda ocasião em que Jesus se apresenta ressurreto aos seus discípulos. Naquele mesmo domingo ainda, Jesus também se apresenta pela 3ª vez aos seus discípulos. Diz a palavra que à noite, no período já do jantar, mais tarde Jesus apareceu aos seus discípulos que estavam reunidos e comiam. Eles estavam assustados, com medo, e Jesus se apresenta no meio deles dizendo assim, paz seja convosco. Naquela ocasião, Tomé não estava presente. Haviam 11 dos apóstolos reunidos e Jesus se apresenta no meio deles no final do dia, ao cair da tarde daquele dia, no horário da janta. É a 3ª ocasião, no primeiro dia. Provavelmente Jesus se apresentou ou manifestou-se várias vezes ainda a outros discípulos em outras ocasiões. Mas é interessante que os evangelhos registram Jesus aparecendo no primeiro domingo, logo no primeiro dia da ressurreição, e aparecendo novamente no outro domingo, quando os apóstolos novamente estavam reunidos. E pela 4ª vez Jesus aparece, desta vez por causa de Tomé. Tomé está ali porque Tomé na primeira ocasião não havia crido no testemunho nem das mulheres, nem dos 2 discípulos de Emaús, nem dos 11 apóstolos que disseram Jesus apareceu aqui com as portas fechadas, esteve conosco e comeu conosco. Tomé é aquele que disse assim, olha, se eu não colocar o dedo nas feridas de Jesus, eu não vou crer nele. E então Jesus, no domingo seguinte, no segundo domingo, aparece para falar com Tomé. Tomé, não seja incrédulo, mas um crente. E diz assim, bem-aventurados os que não viram e creram.
É diante desse Jesus que aparece a Tomé, que Tomé cai diante de Jesus dizendo: Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Essa foi a quarta ocasião que Jesus apareceu. Há uma quinta ocasião também, novamente num outro domingo, que Jesus aparece com os seus discípulos quando eles estão no mar de Tiberíades, no mar da Galileia, ao norte, onde Jesus realizou grande parte do seu ministério, quando caminhou pela Galileia fazendo muitos milagres, curando muitas pessoas, libertando pessoas endemoniadas. Jesus aparece naquele instante em que Pedro, junto com seus amigos, querem abandonar tudo, porque quando Pedro diz assim: olha, eu vou pescar, a expressão de Pedro não é assim: olha, eu vou pescar, até logo. Pedro está dizendo assim: eu vou pescar, adeus, adeus, eu estou indo embora de vez, não pretendo voltar. Os outros discípulos, os outros apóstolos seguem a Pedro nesta ocasião, mas é nesta ocasião que Jesus aparece, encontra os seus discípulos, os convida para cear e especialmente para tratar do coração de Pedro. É nesta ocasião que Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama? E Pedro diz: sim, eu amo o Senhor. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro, você me ama? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus restaura Pedro naquela ocasião. Cuidou de Maria Madalena e daquelas mulheres, cuidou daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, cuidou de Tomé, cuidou também de Pedro. A sexta ocasião em que Jesus aparece aos discípulos é o registro de Paulo, quando ele lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 6, diz que depois disso, Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma única vez. Numa única ocasião, Jesus fala com aquele grupo reunido, com aquele grande grupo reunido, Jesus dando provas da sua vitória sobre a morte, da sua ressurreição a estes 500 irmãos. E a Bíblia registra ainda uma sétima ocasião em que Jesus aparece ressurreto diante dos seus. Lembrem que Jesus havia afirmado que iria para a Galileia diante deles, que o anjo afirma a Maria Madalena: avise aos discípulos e a Pedro que ele está indo adiante de vocês, como havia informado. E nós encontramos então Mateus registrando que os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte em que Jesus lhes indicara. E ali Jesus se encontra com os seus discípulos para abençoá-los. Eu fico imaginando Jesus erguendo as suas mãos sobre os seus discípulos e dizendo assim: todo poder, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E a Bíblia diz que enquanto Jesus estava dando esta bênção sobre a vida dos seus discípulos, ele foi elevado aos céus, diante dos seus olhos, depois de lhes afirmar que deveriam permanecer ali, aguardando a descida do Espírito Santo, eles serem revestidos de poder para serem testemunhas. E então, eu quero lhes abençoar. Com todo o poder e autoridade que me são dados, vão fazer discípulos de todas as nações. Nós estamos diante de um fato inusitado, daquilo que diferencia Jesus de todos os outros homens, de todos os outros seres humanos, aquilo que faz com que Jesus seja um Deus completamente diferente de qualquer outra divindade de que se tenha notícia. Jesus é único e por isso divide a história da humanidade em duas. Os seus primeiros discípulos saíram afirmando que Jesus havia ressuscitado. Ainda que as autoridades pagassem para que os soldados dessem um testemunho falso, ainda que fossem perseguidos por causa desta mensagem,
A verdade é que os discípulos continuaram insistindo de que Jesus é vivo, ele ressuscitou, nós o vimos com estes olhos, como diz popularmente, que a terra há de comer. A verdade é que todos estes homens morreram, conforme nós já dissemos, com uma morte violenta, reafirmando esta verdade. E aquilo que muda o nosso coração e que traz esperança ao nosso coração é também o fato de cada um de nós, termos tido um encontro também com este Cristo ressurreto. Cristo é real para nós, ele não é apenas uma história contada por alguém, ele não é parte de um quadro bonito ou uma escultura num pingente da correntinha, num crucifixo, não. Cristo é muito além disso, porque nós o vimos ressurreto, nós tivemos um encontro com ele. Na ocasião desses 7 encontros, Jesus já estava caminhando na eternidade, num outro tempo, num tempo em que não existe morte, a morte já foi vencida, derrotada definitivamente. Jesus fez o seu ministério pela Galiléia, caminhando ao norte, veio para a Judéia ao sul, encerrou o seu ministério ali na cidade de Jerusalém, onde foi crucificado e sepultado. E logo em seguida apareceu essas 7 ocasiões registradas pela Bíblia para reafirmar diante dos olhos dos seus discípulos e de todos os seus seguidores de que havia vencido a morte. Cabe a mim e a você termos também esta experiência com o Cristo ressurreto, termos também o nosso encontro, que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração venha arder ao ouvir a sua palavra, que não haja mais dúvida em nosso coração da ressurreição de Jesus e de que Jesus venceu a morte. E a sua vitória sobre a morte é outorgada a todo aquele que nele crê. É por isso que o apóstolo Paulo fala com tanta certeza, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Onde está, ó morte, a tua vitória? Nós agora já vencemos a morte, porque Cristo, o primogênito da ressurreição, abriu a porta desta vitória. Você já crê em Jesus? É a este Jesus que venceu a morte, que nós oramos, em quem nós confiamos, em quem colocamos a nossa esperança. Eu quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos para falarmos com o Senhor da vida, o Senhor poderoso que venceu o nosso último inimigo que teremos que enfrentar na nossa existência. Fecha os teus olhos. Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor Jesus venceu a morte, porque o poder glorioso do nosso Deus o trouxe do mundo dos mortos e tem outorgado a Deus a cada um de nós o poder de viver em novidade de vida, tendo certeza, ó Deus, da eternidade na tua presença. Ó Deus querido, que esta esperança, que esta verdade que traz em nós tanta esperança possa nos dirigir nesta hora, nos momentos de aflição, nos momentos de alegria, nas lutas, nas tribulações, nas circunstâncias adversas. Ó Deus querido, que esta esperança seja viva esperança em nosso coração, que esta certeza do Cristo ressurreto possa tomar conta do nosso coração também. Ó Deus querido, visita aqueles que são tomados por medo, por tristezas, por angústias, por depressão. Ó Deus querido, entra e traz vitória sobre isso, vence, ó Deus, todos estes sentimentos, todos estes inimigos na vida daqueles que te buscam, assim como venceste a morte, ó Deus, que o Senhor venha vencer estes inimigos, estes ídolos que têm dominado a vida de pessoas que querem te buscar nesta hora. Ó Deus querido, vem com teu poder glorioso, permitir que estas pessoas vivam em novidade de vida. É a nossa oração, no nome precioso, poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você a permanecer em oração,
a pedir a Deus que traga este poder glorioso que trouxe Jesus do mundo dos mortos para te ajudar a viver em novidade de vida. Receba Jesus, receba a vitória que há em Jesus Cristo. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima quarta-feira.